Mateus capítulo 11. Tendo enviado seus discípulos para pregarem, o Senhor continua no exercício do seu próprio ministério. A notícia das obras de Cristo chega a João no cárcere, e este, em cujo coração, não obstante o seu dom profético, ainda resta qualquer dúvida dos pensamentos e esperanças judaicas, manda perguntar a Jesus, por intermédio dos seus discípulos, se é ele aquele que estava para vir ou se deviam ainda esperar outro. A sua mensagem a Jesus demonstra uma plena confiança na palavra do Senhor como profeta, mas total ignorância quanto à sua pessoa, a pessoa de Cristo. E é isso o que sobressai aqui com grande evidência. Deus permitiu esta pergunta a fim de pôr tudo no seu lugar. Cristo, sendo a palavra de Deus, deveria ser a sua própria testemunha. Deveria dar testemunho de si próprio e também a João, e não receber testemunho deste. E foi isso mesmo o que ele fez, Cristo fez na presença dos discípulos de João. Curava todas as enfermidades e pregava o evangelho aos pobres, e os mensageiros de João deviam dar perante ele esse testemunho do que Jesus era. João devia aceitar este testemunho. Era por meio destas coisas que o homem era posto à prova. Bem-aventurado seria todo aquele que se não escandalizasse com o aspecto humilde do rei de Israel. Deus, manifestado em carne, não vinha para buscar a pompa da realeza, embora de direito lhe pertencesse, mas sim a libertação dos que sofriam. A sua obra revela um caráter bem mais profundamente divino, tinha um propósito de ação muito mais glorioso do que aquele que dependia da posse do trono de Davi, do que o poder que teria posto João em liberdade e posto fim à tirania que o tinha encarcerado. Empreender este ministério, descer à cena onde era exercido, levar as dores e o fardo do seu povo, podia ser uma pedra de tropeço para um coração carnal que aguardava o aparecimento de um reino glorioso para a satisfação do orgulho de Israel. Mas não estaria isto assim mais de harmonia com o pensamento divino? Não seria mais necessário para o estado espiritual do povo, tal como Deus o via? Os corações de todos seriam assim postos à prova, para mostrar se pertenciam ao remanescente contrito, que discernia os caminhos de Deus, ou à multidão que somente buscava a sua própria glória, não possuindo uma consciência exercitada perante Deus, nem o sentimento da sua própria necessidade e miséria. Tendo colocado João sobre a responsabilidade de receber o testemunho que punha todo o Israel à prova, e da nação em geral, distingue-a o remanescente. O Senhor dá testemunho de João, dirigindo-se à multidão e recordando-lhe como ele tinha seguido a pregação de João. Mostra-lhes o ponto exato a que Israel tinha chegado nos caminhos de Deus. A instrução em testemunho do reino estabelecido, a diferença entre o passado e o futuro. Entre os nascidos de mulher não tinha havido ninguém maior do que João Batista, ninguém que tivesse estado tão perto de Jeová, enviado ante a sua face, ninguém que lhe tivesse prestado um testemunho mais exato e completo, que tivesse estado tão separado de todo o mal pelo poder do Espírito Santo, a separação própria ao cumprimento de uma tal missão entre o povo de Deus. Todavia, ele não tinha estado no reino. O reino não estava ainda estabelecido, e estar na presença de Cristo no seu reino, gozando o resultado da sua glória, era algo maior que todo o testemunho do reino vindouro. Não é o estabelecimento da Igreja de Deus, mas, sendo estabelecidos os direitos do rei, tal como se manifestam na glória, sendo postas as bases desse reino,
Os cristãos estão no reino, embora de maneira muito particular e excepcional, porque eles estão no reino com Jesus Cristo glorificado, mas oculto em Deus. Partilham da sorte do Rei e partilharão da sua glória quando ele reinar. Todavia, desde o tempo de João Batista, houve uma mudança notável. Desde então, o reino era anunciado, não fora estabelecido, mas era anunciado. Era uma coisa muito diferente das profecias que falavam do reino para um tempo ainda distante, ao mesmo tempo que se convidava o povo a ouvir a lei dada por Moisés. João Batista foi ante a face do rei, anunciando que o reino estava próximo, e mudando e mandando aos judeus que se arrependessem a fim de poderem entrar nele. Deste modo, a lei e os profetas falaram da parte de Deus até João. A lei era a regra. Os profetas, mantendo a regra, fortaleciam as esperanças e a fé do remanescente. De fato, a energia do Espírito impelia os homens a forçarem o seu caminho através de todas as dificuldades e de todas a oposição dos condutores da nação e de um povo cego, para que de qualquer modo pudesse alcançar o reino de um rei rejeitado pela cega incredulidade daqueles que deveriam tê-lo recebido. Visto o rei ter vindo em humilhação e ter sido rejeitado, era necessário essa violência para entrar no reino. A porta estreita era a única entrada. Se a fé pudesse realmente, a este respeito, penetrar nos pensamentos de Deus, João era o Elias que havia de vir. Quem tinha ouvidos para ouvir, que ouvisse. A entrada era, de fato, só para estes. Se o reino tivesse aparecido na glória e poder no seu chefe, a violência não teria sido necessária, teria sido possuído com o efeito certo desse poder, mas era da vontade de Deus que eles fossem moralmente postos à prova. Era ainda assim que eles deviam receber Elias de uma maneira espiritual. O resultado desta prova é nos dado logo a seguir nas palavras do Senhor, nos versos 16 e seguintes, isto é, o verdadeiro caráter desta geração e os caminhos de Deus em conexão com a pessoa de Jesus, manifestados pela sua rejeição. Como geração, tinham perdido tanto os avisos da justiça como os atrativos da graça. Os filhos da sabedoria, aqueles cujas consciências eram esclarecidas por Deus, reconheciam a verdade do testemunho de João contra si próprios e a graça dos caminhos de Jesus, tão necessárias aos culpados. João, separado da iniquidade da nação, tinha aos olhos deles um demônio. Jesus, bondoso para com os mais miseráveis, era acusado de contemporizar com o mal. No entanto, a evidência era bastante forte para ter convencido o coração de cidades como Tiro ou Sodoma, ou a justa admoestação do Senhor adverte a nação incrédula e perversa de um julgamento mais terrível do que aqueles que esperavam o orgulho de Tiro e a corrupção de Sodoma. Mas tudo isso era um teste para os mais favorecidos da humanidade. Poderiam perguntar-se por que não foi a mensagem enviada a Tiro, pronto a escutar, ou a Sodoma, para que ela escapasse ao fogo que a consumiu? É porque o homem tem de ser experimentado de todos os modos, para que os perfeitos desígnios de Deus possam ser manifestados. Se Tiro e Sodoma tinham abusado das vantagens que um Deus criador e de providência os tinha acumulado, os judeus deviam manifestar o que havia no coração do homem, uma vez de posse de todas as promessas e feitos depositários de todos os oráculos de Deus. Mas eles vangloriavam-se do dom e afastaram-se do doador. O seu cego coração não reconheceu e até rejeitou o seu Deus,
o Senhor sentiu o desprezo do seu povo amado. Mas, como o único homem obediente na terra, submeteu-se à vontade de seu Pai que, agindo em sabedoria e soberania, como Senhor dos céus e da terra, manifestava no exercício desta soberania a sua divina sabedoria e a perfeição do seu caráter. Versos 25 e seguintes. Jesus aceita a vontade de seu Pai nos seus efeitos e, assim, sujeito, vê a sua perfeição. Convinha que Deus revelasse aos humildes todos os dons da sua graça em Jesus, Emanuel sobre a terra, e os ocultasse aos olhos e ao orgulho que procurava esquadrinhá-los e julgá-los. Mas isto abre a porta à glória dos desígnios de Deus? O fato é que a pessoa do Senhor era por demais gloriosa para ser sondada ou compreendida pelo homem. Embora suas palavras e as suas obras deixassem a nação sem desculpa no tocante à sua recusa de vir a ele para reconhecer o Pai, Jesus, obediente à vontade de seu Pai, embora plenamente cônscio de tudo quanto era penoso para o seu coração em seus efeitos, vê toda a extensão da glória que seguiria a sua rejeição. Todas as coisas lhe foram entregues por seu Pai, e o Filho que é revelado à nossa fé, sendo desviado o véu que cobria a sua glória, agora que ele é rejeitado como Messias. Ninguém o conhece senão o Pai. Quem de entre aqueles orgulhosos podia sondar o que ele era? Aquele que desde toda a eternidade era com o Pai e que se tinha feito homem, ultrapassava no profundo mistério do seu ser todo o conhecimento, exceto o do próprio Pai. A impossibilidade de conhecer aquele que se aniquilou a si mesmo para se tornar homem mantinha a certeza, a realidade da sua divindade, que esta renúncia de si próprio poderia ter ocultado os olhos da incredulidade. A incompreensão de um ser numa forma definida revelava o infinito que se encontrava nele. A sua divindade era garantida pela fé contra o efeito da sua humanidade sobre o espírito do homem. Ora, se ninguém conhecia o Filho senão o Pai, o Filho, que é verdadeiro Deus, era capaz de revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Miserável ignorância, que no orgulho o rejeitou. Foi assim, segundo o bom prazer do Filho, que esta revelação foi feita. Atributo característico da perfeição divina. Ele tinha vindo para revelar o Pai e fizera-o segundo a sua própria soberania. Tal era a verdade das relações do homem com o Filho. Não obstante, se houver submetido à dolorosa humilhação de ser rejeitado pelo seu povo como último teste do seu estado, do estado do homem. Note-se também que este princípio, esta verdade acerca de Cristo, abre a porta aos gentios e todos os que forem chamados. Ele revela o Pai a quem quer, busca sempre a glória do Pai. Somente Ele o pode revelar. Ele, a quem o Pai, Senhor dos céus e da terra, entregou todas as coisas. Os gentios são incluídos nos direitos conferidos por este título, até mesmo todas as famílias nos céus e na terra. Cristo exerce esse direito em graça, chamando quem Ele quer ao conhecimento do Pai. Encontramos, pois, aqui a geração perversa e incrédula. Encontramos um remanescente da nação justificando a sabedoria de Deus manifestada em João e em Jesus, em julgamento e em graça. Encontramos a sentença do julgamento dos incrédulos
a rejeição de Jesus no caráter em que ele se havia apresentado à nação e a sua perfeita submissão como homem à vontade do Pai nessa rejeição, dando ocasião para a manifestação à sua alma da glória que lhe é próprio como Filho de Deus. Glória que ninguém podia conhecer do modo como somente ele podia revelar a glória do Pai. De sorte que o mundo que recusava recebê-lo se encontrava em completa ignorância, exceto o Filho, que, segundo o seu bom prazer, queria revelar-lhe o Pai. Vemos também aqui que a missão dos discípulos em Israel, que rejeitava Cristo, continua. Se Israel continuar a habitar no seu país, até a vinda de Cristo como Filho do Homem, seu título de julgamento e de glória, como herdeiro de todas as coisas, quer dizer, até o julgamento mediante o qual ele toma posse da terra de Canaã, num poder tal que não deixa lugar para os seus inimigos. É este título como herdeiro de todas as coisas que é mencionado em João capítulo 5, Daniel capítulo 7 e Salmos capítulo 8 e capítulo 80. Note-se também que no capítulo 11, a perversidade da nação que tinha rejeitado o testemunho de João e do Filho do Homem, vindo em graça e associando-se em bondade com os judeus, abre a porta ao testemunho da glória do Filho de Deus e a revelação do Pai, por ele em graça soberana. Graça que podia torná-la conhecida de maneira eficaz, tanto a um pobre gentil como a um judeu. Já não se tratava da responsabilidade de receber Cristo, aquele que era enviado, mas da graça soberana que comunicava a quem ela queria. Jesus conhecia o homem, o mundo, a geração que tinha desfrutado das maiores vantagens possíveis. Não havia lugar para pôr o pé no lamacento atoleiro daquilo que se tinha afastado de Deus. No meio de um mundo de mal, Jesus permanecia como sendo o único que podia revelar o Pai, a origem de todo o bem. E quem são os que ele chama? O que é que ele concede aos que vêm a si? Única fonte de bênção e o único que revela o Pai, todavia, todos os que estão cansados e oprimidos, talvez não conhecesse a origem de toda a miséria, ou seja, a separação de Deus, o pecado, mas Jesus conhecia e somente ele podia curá-los. Se era a consciência do pecado que pesava sobre eles, tanto melhor. De qualquer modo, o mundo já não satisfazia os seus corações, eram miseráveis e, por conseguinte, os objetos do coração de Jesus. Além disso, Jesus lhes daria descanso. Não explica aqui como fará, anuncia somente o fato. O amor do Pai, que em graça na pessoa do Filho buscava os miseráveis, daria descanso, não meramente alívio ou simpatia, mas descanso. E todo aquele que viesse a Jesus. Era a perfeita revelação do nome do Pai ao coração daqueles que dela necessitava. E isto pelo Filho. Era a paz com Deus. Bastava vir a Cristo. Ele se encarregava de tudo e dava descanso. Mas há no descanso um segundo elemento. Há algo mais do que a paz no conhecimento do Pai em Jesus. E mais do que isso é também necessário, porque mesmo quando a alma se encontra perfeitamente em paz com Deus, este mundo apresenta ao coração muitas coisas de perturbação. Em tal caso, trata-se da submissão ou da vontade própria. Cristo, com o conhecimento da sua rejeição, sentindo a profunda dor causada pela incredulidade das cidades em que tinha operado tantos milagres, havia manifestado a mais completa submissão ao Pai e havia achado nisso perfeito descanso para sua alma. A esse mesmo descanso, Jesus convida todos os que o ouviam e todos os que sentem essa necessidade de descanso para suas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
quer dizer, o jugo de inteira submissão à vontade do Pai, aprendendo com ele a enfrentar as dificuldades da vida, porque ele era manso e humilde de coração, sempre contente de estar no lugar mais humilde segundo a vontade de Deus. De fato, nada pode perturbar aquele que ali se encontra, é o lugar do perfeito descanso para o coração.